Olá, boa tarde. Boa tarde, turma. Vamos lá para nossas orientações das nossas avaliações. Hoje vamos iniciar, conforme o nosso cronograma que eu enviei lá no grupo, com a disciplina de língua portuguesa. Você vai pegar a sua prova de língua portuguesa. Primeiro, eu vou fazer algumas orientações com relação às provas. Você vai preencher corretamente aqui o cabeçalho da sua prova. Preencher corretamente o cabeçalho. Outra coisa, você vai leia com atenção as questões para poder responder a sua prova. Seja organizado para não rasurar também a sua prova. Para não ficar apagando, você vai usar lápis, apenas lápis também na sua prova. Outra coisa, crianças, prestem atenção, eu peço que se dediquem, que prestem atenção, porque papai e mamãe vai apenas ajudar, apenas orientar, mas é você que vai resolver a sua prova, é você que deve fazer a sua prova. Então vamos lá para a primeira questão. Acompanhem aí, número 1, a primeira questão diz assim: desenhe figuras cujos nomes comecem com as vogais. Você vai desenhar figuras cujos nomes comecem com as vogais. A, E, I, O, U. Você vai desenhar aí nesse espaço. A segunda questão, que é o número 2, complete o quadro abaixo de acordo com o que se pede. Aí no quadro abaixo diz assim, aí tem as palavras: abacate, lápis, apontador, sino. E ao lado diz assim, quantidade de consoantes. Você vai colocar a quantidade de consoantes. Prestem atenção que tem diferença de vogal para consoante e sílaba. Eu quero a quantidade de consoantes que tem em cada palavra. Por exemplo, se tiver 3, aí você coloca o número 3. Se tiver 4 em cada palavra, coloca o número 4. A terceira questão, número 3. Leia as palavras a seguir e em seguida numere cada uma das imagens de acordo com as palavras abaixo. Aí tem número 1, mochila, número 2, caderno, número 3, bola, número 4, lata. Aí você vai virar a sua prova na outra folha. Aí tem as imagens. Ao lado de cada imagem tem um parêntese. De cada imagem tem um parêntese. E aí, você vai colocar esse número que está aqui. Por exemplo, número 1, mochila. Aí você vai ver aqui onde que tem uma mochila e vai colocar o número ao lado. Vai preencher. Número 2, caderno. Aí vai ver onde tem um caderno e vai colocar o número. A questão 4 diz assim: observe a lista de compras. Em seguida, escreva as palavras organizando-as em ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? É a ordem do nosso alfabeto, que começa no A, né? E termina lá na letra Z. Aí tem as palavras, tem uma lista de compras, que está dizendo assim: tomate, cebola, batata, leite. Aí tem um espaço para você preencher. Um espaço. Conforme a letra inicial, tá? Conforme a letra inicial. Aí você vai preencher. Colocar em ordem alfabética. A quinta questão diz assim: separe as sílabas das palavras. Você vai separar em sílaba. Abacaxi, banana,
caneta, porco. Separar em sílaba. A sexta questão diz assim: observe as palavras no quadro a seguir. Em seguida, escreva cada uma de acordo com as indicações abaixo. No quadro tem as palavras bola, pé, sapato, limonada. Aí você vai ver quantas sílabas. O que é sílaba? É a junção de uma consoante e uma vogal. E aí você vai separar em sílaba, ou você vai colocar, a quantidade de sílaba. Por exemplo, uma sílaba. Aí você vai ver qual é a palavra que tem uma sílaba apenas e vai escrever aí nesse espaço. Continuando, sétima questão. Leia o poema. Em seguida, contorne no texto as palavras que rimam entre si. Palavras que rimam entre si. Aí a seguir tem o poema. A mochila. Na mochila de João, peteca, lanterna, peão, moedas, antigas, cola e tudo mais que ele precisa para a escola. Você vai contornar, ou seja, você vai circular, contornar, é o mesmo que fazer isso aqui, ó, circular. Opa, você vai circular a palavra, fazer isso em torno da palavra. Prestem atenção aí nesse poema, que nós trabalhamos bastante sobre poemas. A oitava questão, você vai observar. Observe as capas dos livros abaixo. Em seguida, ligue o nome dos livros de acordo com o que se pede. Todas as letras maiúsculas, todas as letras minúsculas, letras maiúsculas e minúsculas, letra cursiva. Aí você tem que saber a diferença das letras para poder ligar de acordo com cada capa desse livro de histórias. Você vai ligar. Agora a nona questão. Marque com um X a opção que explica como as palavras são organizadas no dicionário. É apenas uma opção que você vai marcar. Uma opção, vai marcar dentro desse parêntese com um X assim. É só uma opção. Tem 3 parênteses, tem 3 espaços, mas só é uma opção que você vai marcar. Aí diz assim, das menores para as maiores, de acordo com a ordem alfabética, das mais fáceis para as mais difíceis. A 10ª questão, contorne as imagens em que os nomes iniciam com vogais. Aí temos 8 imagens. Você vai circular 4. Temos a imagem de um anel, um banco, ioiô, um balde, uma régua, abacate, bola e uva. Você vai circular as que iniciam com vogais. Então, crianças, prestem atenção na sua prova e uma boa prova, tá? Daqui a pouco vai ser a de ciências.